Sejam bem-vindos ao canal de desenvolvimento profissional. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a produção, a Paloma em especial, aos intérpretes em Libras. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse canal é um canal de formação em serviço, mas também um espaço para a troca de experiências. A série que você está assistindo é Memória Escolar, um espaço de debates, de incentivo à pesquisa e que vai abordar temas sobre a importância da preservação da memória e do patrimônio histórico, artístico e científico. Nós podemos colocar o slide que mostra o programa que é o tema de hoje. O tema de hoje é Memória Escolar, orientações iniciais para o programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. Vejam, né, essa imagem que caracteriza esse programa. Não teremos a interação no chat. E a ideia é que vocês tenham acesso ao vídeo com orientações iniciais do programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio, desenvolvido pelo Núcleo de Memória e Acervo Histórico, um dos núcleos, e no caso, uma das ações do Centro de Referência Educação Mário Covas. A Maria Cristina Nogueirol Catalã, diretora do Centro de Referência Educação Mário Covas, apresentará tais orientações iniciais. Maria Cristina Nogueirol Catalã é mestre em artes pela Universidade de São Paulo, graduada em artes plásticas e pedagogia pela Universidade de Mogi das Cruzes, possui experiência na gestão de acervos históricos. Foi diretora do Centro de Memória e Acervo Histórico, o que é o atual Núcleo de Memória e Acervo Histórico, do ano de 2013 até o ano de 2019. Tem ampla experiência no ensino de arte, como formadora de professores e docência de nível superior, além da experiência na gestão de projetos culturais educacionais. Atualmente, a Maria Cristina faz parte da equipe da Escola de Formação de Profissionais da Educação, a EFAP, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E ela é diretora do Centro de Referência em Educação Mário Covas. Desenvolve também consultorias para projetos em arte, cultura e educação patrimonial. O objetivo é orientar a elaboração de projetos e ações interdisciplinar ou multidisciplinar, pensando na preservação do patrimônio histórico, artístico e científico-cultural que dialoga com a história e memórias da escola. Propomos um passo a passo para que a realização do trabalho gere pesquisas sobre a história da escola, envolvendo toda a comunidade escolar. O vídeo também traz a participação de outros convidados do programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. Nessa apresentação não teremos o chat, né? Não teremos esse diálogo. Ressaltamos que este vídeo traz uma sugestão para o desenvolvimento do trabalho. Podem colocar até o último slide, por favor. Cada unidade escolar, isso que é bom vocês terem claro, dentro de sua realidade, poderá buscar o melhor caminho e metodologia de trabalho. Para maiores informações, o e-mail atualizado do Núcleo de Memória, para dialogar sobre as ações ou qualquer dúvida, é nucleodememória.cre@educacau.sp.gov.br. Espero que vocês tenham e compartilhem conosco essa riqueza que o vídeo abordará.
Olá! Hoje vamos falar sobre o programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. Um programa lançado em 2013 e que tem como principal objetivo propor e orientar projetos de preservação da história, da memória e do patrimônio escolar da rede estadual. Você é capaz de identificar o patrimônio histórico-cultural de sua escola? Mas por onde começar? Como identificar e selecionar o acervo? O que e como preservar? E como fazer exposições para divulgar esse acervo? Vamos tentar sanar essas dúvidas dividindo o trabalho em 8 etapas. A primeira etapa é definir com a equipe escolar quem serão os professores, alunos e funcionários responsáveis pelo trabalho. O trabalho deve ser coletivo. A educação patrimonial é um tema transversal que passa pelos diferentes componentes curriculares e sempre deve contar com a participação do aluno. Como a escola não está isolada da sociedade, é necessário o envolvimento da comunidade local, que também ficará sensibilizada para a preservação desse bem público. Vamos ficar atentos ao perfil dessa equipe. É necessário ter afinidade com o tema, com o trabalho de pesquisa e manuseio do acervo histórico. Deverá assumir a responsabilidade técnica e os cuidados com o acervo histórico, e também ter uma postura ética e sigilosa durante o acesso aos documentos. A segunda etapa é escolher o local para o acondicionamento e exposição do acervo histórico da escola. Esse espaço de memória deve ser aberto, vivo, como uma sala ambiente, e não deve ser um local apenas para contemplação, mas sim um espaço de divulgação e pesquisa. Se a escola não dispõe de um espaço físico, pode começar com um armário, por exemplo. E, paralelamente às descobertas, poderá realizar exposições temporárias e temáticas nos corredores da escola. A terceira etapa consiste no diagnóstico do acervo, registrando seu estado de conservação em uma planilha online, disponibilizada para os diretores de escola. A partir dessa etapa, é necessário fazer uso dos materiais adequados de segurança individual, como luvas, máscaras, avental, óculos e toucas se o acervo estiver em condições precárias. Na quarta etapa, já é possível pensar em pequenos projetos com diferentes temáticas que podem ser desenvolvidos bimestral, semestral ou anualmente. Essa não é uma ação isolada do professor e também não se conclui em alguns meses ou um ano. É um trabalho a longo prazo. Por esse motivo, a proposta é de trabalhar com temas variados. Temas que podem ser escolhidos de acordo com a necessidade do momento ou motivação, como, por exemplo, a história do patrono, da arquitetura escolar, da fundação da escola, dos recursos didáticos, história dos equipamentos de laboratório, a linha do tempo através da fotografia, dos uniformes e até mesmo do mobiliário. O conjunto dessas pesquisas e o registro delas é que vão construindo, reconstruindo a história da escola. A quinta etapa é classificar o acervo histórico. É nesse momento que a equipe, em seus diferentes componentes curriculares, podem colaborar. São eles, em suas especialidades, que poderão identificar, determinar critérios e definir o que é importante manter na escola, como acervo histórico. Ninguém melhor do que o professor de Química para identificar reagentes e nomenclaturas das vidrarias, ou de Biologia, para os animais fixados ou taxidermizados. O acervo é rico e diverso, por isso necessitamos do apoio de todos. A sexta etapa é o processo de conservação preventiva. Nesse momento, começamos a fazer uso de outros materiais, como pinças, cotonetes, pincel, flanela, estilete e extrator de grampos. Destacamos que não se trata de um trabalho de restauro, visto que este exige uma formação específica e acaba saindo do escopo do programa, mas sim um trabalho de higienização mecânica e conservação. A sétima etapa já é o inventário, um documento importante para termos registrado todo o acervo em detalhes. Aqui faremos uso de uma ficha, de uma máquina fotográfica, de uma lupa e de uma trena. A oitava e última etapa consiste na organização e acondicionamento adequado do acervo, que vai garantir a sua integridade. Nessa etapa, vamos procurar utilizar armários de aço, caixas de poliondas branca, papel neutro, TNT, cadarço de algodão e nunca utilizar clipes de metal, durex e caixas coloridas, ou de papelão. Paralelamente ao trabalho com patrimônio material, desde a primeira etapa, a equipe pode dar início às pesquisas e entrevistas.
As fotos e os documentos administrativos podem indicar possíveis entrevistados. Desenvolver um projeto de história oral é uma grande oportunidade para conversarmos com as pessoas que passaram pela escola ou que ainda estão por lá, e descobrir um pouco mais sobre a sua história e a história desse rico acervo. No site do Cremário Covas, vocês encontram orientações sobre os princípios que regem essa modalidade de trabalho, para a condução da entrevista e para a captação dos dados, bem como os fundamentos da transcrição e transcriação do conteúdo. Todas as etapas do trabalho podem ser realizadas por grupos de alunos, após orientação adequada e com acompanhamento de professores. Percebam que só valorizamos aquilo que de fato conhecemos e a partir do momento em que estamos inseridos nesse contexto. Os objetos isolados são apenas curiosidades. Por esse motivo, o patrimônio depende necessariamente de ser estudado, pesquisado e reconhecido. Vamos assistir a um trecho do vídeo do professor Dr. Paulo Garcês. A escola é um dos corações de uma cidade, não é? Por quê? Porque ela é um lugar de fluxo de gerações, né, que passam por ali, aprendem uma parte importante do conhecimento que vai construir suas vidas. E, de alguma maneira, essas escolas não são apenas o lugar do ensino, mas é o lugar de trazer alguma coisa, né? A escola não é um lugar apenas de saída de informação ou de formação. A escola se forma também com aquilo que a sociedade leva para a escola. Nesse sentido, o que é também a escola, se não uma esponja do seu entorno, né? O entorno de uma escola entra na escola a partir dos seus alunos, a partir dos professores, a partir dos funcionários, né? A partir dos objetos, dos documentos, dos cadernos, das lições, das redações, das contas que as pessoas trazem a partir da sua própria vida para a escola. E, nesse sentido, não é preservar a escola e o patrimônio escolar, é preservar a história de um bairro, a história de uma cidade, não é? Porque estas dimensões, né, estão na escola, entram na escola, configuram a escola. Muitos professores de história começam, às vezes, as disciplinas, né, de história no colégio ou mesmo na faculdade, perguntando para o aluno qual é a sua história. Quem são seus pais? Quem são seus avós? Quem são seus bisavós? De onde eles vêm? Isto é, nós estamos envolvidos, não é, por lascas do passado o tempo todo na nossa personalidade. E às vezes nós não paramos para pensar nessa vida louca, não é, da sociedade contemporânea, mas é fundamental perceber que cada um de nós tem uma história e cada um de nós é apto a fazer as escolhas patrimoniais, a fazer essa seleção do que nós queremos guardar e lutar pela preservação disso. Vocês já observaram se na sua escola tem patrimônio histórico-cultural? Cabe a você agora ter um olhar mais observador e perceber o que podemos encontrar nos corredores, na sala de aula, na sala do diretor ou em outros ambientes que caracterizam esse patrimônio. Com esse olhar mais criterioso e cuidadoso, podemos encontrar verdadeiros tesouros na escola, ou informações que muitas vezes estão lá, escondidas, como nesse exemplo, em que a etiqueta do fabricante estava atrás do regulamento de consulta da biblioteca, um dado importante para colocar no inventário, pois em São Paulo muitos desses mobiliários escolares antigos foram produzidos pelo Liceu de Artes e Ofícios. Nas estantes e armários pouco explorados, é possível encontrar livros raros, com edições e encadernações especiais, cartilhas, livros de leitura, livros estrangeiros. Também encontramos livros aparentemente comuns, mas que muitas vezes têm uma importância singular para a escola, como, por exemplo, a assinatura do autor, uma dedicatória, e até mesmo os carimbos que identificam os nomes dados para a biblioteca de tempos em tempos. Não menos importantes são os cartões da biblioteca, que nos informam datas e nomes de alunos que retiravam livros. Através deles, podemos identificar os títulos com maior saída. Um documento pouco valorizado quando falamos em memória escolar são os diários de classe, que muitas vezes em 5 anos são descartados, mas que na verdade nos dão acesso aos conteúdos trabalhados em determinada época, a metodologia, a quantidade de aulas de cada componente curricular e até mesmo a quantidade de alunos em cada classe. Alguns materiais recentes também já podem fazer parte do acervo histórico. Eles descrevem conteúdos e metodologias trabalhadas ao longo dos anos.
Os livros de registros administrativos podem trazer narrativas com informações que marcaram uma época. Dá para imaginar o texto de um livro de registro de penas de 1920 comparado aos livros de hoje? Muitas atitudes que eram consideradas imorais, desacato e até mesmo proibidas por lei, hoje são vistas de outra maneira. São nos livros de registros de matrícula e de presença que podemos identificar quando e quem passou pela escola, como alunos, professores, funcionários. Podemos encontrar ainda materiais com ortografia e mapas desatualizados, que possibilitem um trabalho de discussão comparativa em sala de aula. Muitas escolas possuem obras de arte de artistas locais ou reconhecidos internacionalmente, que também podem ser estudados. As produções de alunos e professores e todos esses documentos, como livros, objetos, fotos, são marcas e registros de um tempo, que mostra o cotidiano de uma sala de aula, da gestão escolar e da própria sociedade. As imagens e objetos podem nos dizer muitas coisas, mas é necessário atenção para os pormenores, pois eles podem guardar importantes informações, como, por exemplo, a placa ou numeração que identifica a origem, e que pode ser mais uma informação necessária para o inventário. Ou ainda uma foto de 1908, que mostra a postura de alunos e professores, numa época em que as classes não eram mistas, e que no quadro negro fica clara a valorização dos alunos comportados e aplicados. Nesta imagem, observamos que no pátio da escola Sud Menucci ainda permanecem marcas de uma época. Um muro que separava os meninos das meninas durante o recreio. Uma escola com construção simétrica, havendo inclusive entradas separadas para alunos e alunas. A arquitetura escolar é um assunto pouco abordado quando falamos de memória escolar. Muitas vezes ouvimos dizer que as escolas com arquitetura de valor histórico são os edifícios antigos, pomposos e ricos em adornos, quando, na verdade, mesmo as escolas mais modernas também têm seu valor histórico, porque fazem parte da história da arquitetura que se modifica a cada época. Você sabia que temos na história da arquitetura escolar edifícios com fachadas semelhantes em diferentes cidades do estado de São Paulo? Temos ainda escolas com tesouros artísticos pouco explorados e estudados, como, por exemplo, os vitrais, em alguns casos produzidos pela Casa Conrado, os maravilhosos ladrilhos hidráulicos, a pintura mural, adornos de ferro em portas e janelas, alguns com representações simbólicas, como, por exemplo, o café, ou as iniciais da escola. Percebam a importância de preservar esse patrimônio escolar, que amplia o conhecimento da história e da cultura, além de reforçar os laços dos indivíduos com seus referenciais de memória e identidade coletiva. Agora ficou fácil identificar o acervo histórico da sua escola. Temos um longo trabalho pela frente. Já imaginaram o potencial pedagógico desse acervo para promover as pesquisas e debates em sala de aula? As orientações para o desenvolvimento desse programa são oferecidas de duas maneiras. À distância, através dos documentos impressos e vídeos formativos disponíveis no site do CRE Mário Covas e que podem ser consultados no endereço www.crmariocovas.sp.gov.br. Basta clicar em Programa Memória Escolar, Educação e Patrimônio. Ou presenciais, através de palestras, visitas técnicas ou oficinas, quando solicitadas pela diretoria de ensino. Temos notícias de muitas escolas que desenvolvem ou já desenvolveram trabalhos com patrimônio e memória escolar. Acreditamos que iniciativas como estas contribuem para o fortalecimento de políticas públicas para a valorização, divulgação e preservação do patrimônio escolar. Com os resultados das pesquisas escolares, vamos alimentar uma base de dados da Secretaria da Educação, incluindo documentos que contem a história do patrono e vídeos que contem a história de todas as escolas da rede pública estadual. Esse material ficará disponível para consulta no site do CRE Mário Covas. Esperamos que essa ação estimule a pesquisa, a investigação e o debate crítico no espaço escolar, não apenas a preservação e o reforço da memória. As dúvidas, sugestões ou solicitações de visitas técnicas poderão ser encaminhadas para a diretoria de ensino, que fará contato conosco pelo e-mail centrodememoriacre@educacal.sp.gov.br. Contamos com vocês para tornar viva a história da escola e a história da educação do estado de São Paulo. Desejamos a todos um excelente trabalho e aguardamos o contato de vocês.
cultura não material na escola, que são indicadores de memória, e traça caminhos para fazer o que fazer com isso. Então, procurem localizar esse acervo na própria escola e propor projetos de conservação, de preservação e de uso pedagógico do próprio acervo. Eu gostaria que passasse primeiro o slide número 1, né? Dessa segunda etapa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, acesse nosso site. O endereço está aí, no site da Escola de Formação de Professores, de Profissionais da Educação, perdão, Escola de Formação de Profissionais da Educação. Eu gostaria de lembrar a vocês que o site que foi mostrado pela Cristina não é o site atual, como foi dito logo no início do vídeo. Esse vídeo já foi feito há algum tempo e teve reestruturação da secretaria, o que alguns departamentos mudaram, e no nosso caso, do Centro de Referência e Educação Mário Covas e do Núcleo de Memória e Acervo Histórico, o núcleo até mudou de nome, de centro para núcleo, e o site também mudou. Lá você também estava vendo algumas imagens do nosso trabalho, da documentação do acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Agora podemos passar para o próximo slide, né? Que traz agora também se você quer agendar um horário para pesquisar no acervo histórico ou precisa de orientações para a elaboração de projetos e ações de preservação da história, a memória e do patrimônio em sua escola, encaminhe um e-mail para núcleo de memória cre@educacal.sp.gov.br. Vocês lembram que ela passou, a Cris no vídeo passou um e-mail que era centro de memória. Atualmente não é mais centro de memória, né? É núcleo de memória cre@educacal.sp.gov.br. E pode dialogar conosco até sobre essa própria live que fizemos hoje, né? A live com o vídeo gravado e sem acesso ao chat, né? E por fim, esperamos que o vídeo de hoje, podemos até passar ao próximo slide, ele seja um estímulo para que vocês se sintam motivados a ampliar suas pesquisas sobre a história da sua escola, ou a escola do seu bairro, enfim, sobre a escola estadual paulista. Nós desejamos um excelente trabalho e vamos dialogando, nos mantenham informados sobre os projetos de memória escolar. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria especialmente de agradecer a equipe técnica do CRE Mário Covas, o Núcleo de Memória e Acervo Histórico, a Maristela, a Patrícia, a Rejane, o Felipe, e agradecer a diretora do Centro de Referência e Educação Mário Covas, a Maria Cristina Nogueirol Catalã, além de outros colegas da equipe técnica do CREA, Solange, o Ricardo, a Maria Mieco, o Carlos Arthur Aguena, a Edivane, enfim, todos os Eliane, Lívia, enfim, todos os demais colegas que ajudam a fazer esse trabalho. E um especial agradecimento novamente à Paloma. Até a próxima!